primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele concedeu de eu poder estar aqui, repartindo a palavra dEle, junto com o povo dEle, na igreja dEle. Então, Ele é que coordena todas as coisas. Então, agradeço primeiramente a Ele, depois estendo com a gratidão ao pastor Adilson, que gentilmente me convidou também, abrindo oportunidade para que eu estivesse aqui. E alguns irmãos que eu já conheço, o Jonas, que eu fui aluno dele lá no Mackenzie, ele achou que eu que era o aluno, ele achou que ela, mas eu que era o aluno, aprendia com ele ensinando, e a gente ia aprendendo. Ele dá risada porque ele é humilde, é um homem simples, bom, aí ele dá risada, mas foi bom demais, graças a Deus. E o pastor disse, quando ele falou assim, não, aqui a gente fica, domingo foi 1h40, pode ficar à vontade. Eu disse, tá bom. Aí eu me lembrei de uma ilustração, disse que um pastor foi pregar e disse, pronto, quanto tempo na sua igreja? Ele disse, pastor, o senhor fica à vontade. É mesmo, às que horas termina o culto? Ele disse, pastor, o senhor pode pregar, o culto termina às 9. Aí o senhor pode continuar, o pessoal vai embora, mas o senhor continua, fica à vontade, não tem hora. Aí, então, eu fico imaginando, né, que 1h30 eu sozinho aqui, vou pedir só para o zelador que feche a igreja, que só não fecha enquanto eu não terminar aqui, o resto já foi todo mundo embora. Mas eu queria compartilhar um pouco algumas coisas com os irmãos que estão celebrando, em gratidão a Deus, 2 anos de um personagem muito conhecido na Bíblia Sagrada, inclusive já fizeram até filme com esse personagem bíblico, que todas as vezes que eu leio, todas as vezes que eu ouço alguma mensagem, todas as vezes que eu ouço alguma coisa acerca dele, é inspirador. Que é Gênesis capítulo 37. Quem é o personagem? Como? Tem até novela na Record sobre ele. José do Egito, não é? Você já deve ter ouvido, lido acerca desse personagem. E eu fiquei lembrando aqui, né, que isso tem muito a ver com a igreja, com a caminhada da igreja, com a minha e com a sua história. Eu creio que todos conhecem bem a história de José, isso vai nos ajudar. Porque você já conhece, já sabe mesmo o jeitão, já deve ter sido a novela na Record, deve ter sido um filme, alguma coisa, ou alguém já contou essa história alguma vez para você. Então isso vai nos ajudar a caminhar um pouco melhor nas Escrituras. A história dele começa lá em Gênesis 37. Vocês estão bem lembrados, olha para mim, não preciso olhar para a Bíblia agora. Lá em Gênesis capítulo 12, Deus chama um homem e a sua família. Quem era esse homem? Abraão, né? Deus chama Abraão e o abençoa no versículo 1, 2 e 3, dizendo que de Abraão ele faria uma grande nação. A partir de Abraão, ele formaria um povo que, através desse povo, ele traria o Messias, ele traria o Salvador. Salvador esse que foi prometido lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus olha para a serpente, para a mulher, e diz, eis que porém inimizade entre ti, né, a mulher e a serpente. E de lá da serpente, da genealogia, da descendência da mulher, ele traria o Salvador, que esmagaria a cabeça da serpente. É o que a gente chama a primeira profecia messiânica. É a primeira vez que Deus fala sobre o Redentor. Por quê? Porque o homem havia pecado, o homem havia desobedecido a Deus. Deus disse para que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Mas Eva vai, come e dá para o homem comer e eles caem. Capítulo 3 vai mostrando todo esse enredo. E aí, através de Abraão, lá em Gênesis capítulo 2, ele suscita, ele levanta esse que seria o patriarca, o pai de muitas ações. Deus daria muitos filhos a ele. E vocês sabem a história muito bem, Sara é estéril, mas aí tem um filho na sua velhice chamado Isaac. Depois Isaac gera a Jacó. E aí Jacó tem 12 filhos,
que constituiriam as 12 tribos de Israel. Isso vai por toda a Bíblia Sagrada, os 12 filhos de Jacó. Jacó luta com Deus e Deus lhe muda o nome. Ao invés de Jacó, o enganador, agora ele é Israel, o príncipe de Deus. Por quê? Porque lutaste com Deus e prevaleceste. E aí de Jacó, com os 12 filhos, vem um dos filhos chamado José. E é exatamente aí no capítulo 37 que conta a história de José. Abrão, Isaac, Jacó e José. A história de José vai até o capítulo 50, quando termina o livro de Gênesis e começa Êxodo capítulo 1. No Êxodo capítulo 2 aparece um outro chamado o maior líder de Israel, que é Moisés. E aí ele vai libertar o Israel, que está preso no Egito, etc, etc, etc. Vocês conhecem bem a história. Então, eu só mais ou menos localizei os irmãos da história que nós estamos contando. Desse um dos filhos de Jacó, um dos descendentes por onde viria a raiz de Davi, da onde viria a geração, da onde viria o Redentor amado. E lá, quando começa o Novo Testamento, quando Mateus, Marcos, Lucas e João vão narrar, eles começam falando acerca do Salvador prometido. Ele veio, Emanuel. Lá em Lucas 2, você pode ler depois, você vai ver o anjo Gabriel falando com Maria, que no ventre dela nasceria o Redentor, e o seu nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. José é algo como um protótipo. José é um desenho daquele que seria o Messias, daquele que seria o Cristo, o ungido, o Salvador, o esperado, o amado, desejado das nações. Então José é mais ou menos um estereótipo, um rabisco, um rascunho, uma amostra daquele que seria Jesus. São vários, o próprio Moisés e outros, daquele que seria o grande líder, o grande profeta, mas acima de tudo, o próprio Deus encarnado, como diz lá Filipenses, capítulo 2, versículo 7, diz que ele esvaziou-se, ele se esvaziou tomando forma humana. Agora ele veio em carne, ele andou pelas ruas empoeiradas da Palestina. Quem é ele? Ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que Isaías 7,14 diz, ele é o prometido, ele é aquele que viria. Isaías 9,6, ele é o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É ele, Jesus. Toda a Bíblia apontando para Jesus. Toda a Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse é como que o dedo indicador dizendo ele, somente ele. Então toda a Bíblia Sagrada, a chave que abre a Bíblia Sagrada é a pessoa de Jesus. Qualquer coisa, qualquer ajuntamento, qualquer culto, sempre em nome dele, para ele. Por isso que vocês estão falando aqui, né? O objeto da nossa adoração, quem é? É Jesus. Cantamos para ele, falamos para ele, nos movemos nele. Nele tudo subsiste, como diz Colossenses capítulo 2. Nele tudo subsiste. É como se a mão dele estivesse se carregando o universo. Se Jesus um dia tirar a mão, tudo desmorona. Nem o inferno, nem a igreja, nada fica. Porque nele, em Cristo, tudo subsiste. Então tudo está aqui na mão dele. Ele segura o tempo todo o universo. Se ele sair, tirar só a mão, acabou tudo. Nada mais existe. Por quê? Só existe nele. Por isso que a Bíblia inteira sagrada vai falando nele, na pessoa dele, o jeito dele. Lá em Daniel, ele é o quarto homem da fornalha. Ele que está lá na fornalha, junto com Sadraque, Mesaque e Abidnego. É ele o tempo todo é ele. E José vai mostrar essa peregrinação humana. A vida de José, ela é compartilhada
como história que serve para a igreja, que a minha e a sua história, a minha e a sua vida. É assim. Gente de carne e osso. Gente que chora, gente que passa por problemas, gente que passa por animosidades, gente que ri, gente que celebra, gente que ora, enfim, é assim mesmo. Essa é a existência humana, essa é a nossa vida. Por isso, lá no capítulo 37, habitou Jacó, versículo 1, na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Bila e Zilpa eram mulheres de Jacó. Versículo 3, ora Israel amava mais a José que a todos os seus filhos. Isso que é bonito, né? Mostra o grande patriarca Jacó e diz que ele tem preferência por um pai. Por um filho, desculpe, José. Isso, para mim, é maravilhoso a Bíblia. Em que sentido? A gente, quem é pai aqui tem 2 filhos, às vezes você gosta mais dele do que de mim. Principalmente se for filha mulher. Não, o senhor não olha para mim, porque tal. Essas besteiras. E o pai, querendo ser mais justo do que o próprio justo, ele diz, não, é tudo igual. Mas lá no fundo, ele tem um filho que é mais parecido, que faz as coisas que ele gosta, que é mais companheiro, o outro é mais chatinho, fica lá com a mãe. E assim são os filhos. Fica lá e tal, a outra não sei o que e tal. E tem um filho, às vezes, geralmente é o filho que dá mais trabalho que a gente mais se apega. Porque ele dá mais trabalho, ele dá mais dor de cabeça, você está sempre perdendo. Não faz isso, João, não faz isso, João. Para, João. João. A hora que o João não está em casa, parece que fica um vazio, parece que é um luto, morreu alguém. Aí toda hora fica, cadê o João? Cadê o João? Não, descansa, hoje, graças a Deus, o João saiu o dia inteiro, está na casa da avó. Traz o João de volta, ele vai ficar o dia inteiro. Mas você reclama do pobre do João. Criança é assim, perto perturba, longe faz falta. Então a gente fica assim, e é o filho. E aqui a Bíblia expõe claramente. Jacó era mais afeiçoado a José. Sabe Deus por quê? Mas ele era o filho, o xodozinho dele. E a Bíblia diz, tá vendo? É gente assim. É gente assim. Que olha um filho e diz, esse cara é... E os outros 11? Eu gosto do mesmo jeito, mas o José eu tenho apreço. Vamos lá. Versículo 3, porque era filho da sua velhice, fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. 4, vendo pois seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. Olha que complicado, né? Olha aqui, família. Às vezes a gente romantiza a nossa família, idealiza a família. É impressionante a capacidade que nós temos de romantizar as coisas ordinárias da vida, idealizando principalmente o matrimônio. E as irmãs que não casam dizem, eu sou a pior das mulheres, Deus, porque o Senhor fez isso comigo, etc. E não, se eu fosse, porque eu olho os filmes... Qualquer filme, no final, o Joãozinho ama Maria, Maria ama o Joãozinho, aí eles ficam um mês na praia, eles correm, eles não comem, não vão no banheiro, não fazem xixi, é só amor o tempo todo, amor, 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 fica e a gente idealiza isso, acha que o casamento é isso. Aí vai para o casamento com esse amor romantizado. Quando a Bíblia Sagrada fala que amar é uma ordenança, não é uma opção. Deu química, rolou alguma coisa. Pintou algum negócio. A Bíblia diz, não, o marido ama a esposa. Marido, amai as vossas mulheres, como Cristo ama a igreja, Efésios. Não, mas é que não pintou, Deus, aquele clima. Pintou o quê? Não rolou aquele clima. Que clima? É para você amar a mulher. É ordenança, não é opção. Não é se pintar o clima. Mas a gente tem o amor romantizado, que surge por volta lá do século XVIII, mais ou menos, surge esse amor romântico. Mas a Bíblia não tem esse amor romântico, mas nós temos. Aí hoje a gente percebe um monte de gente frustrada, né? Eu achei que ele era um príncipe,
Mas eu sei onde eu errei, pastor, aonde que eu beijei, ele virou um sapo. Hoje é um sapo que tem lá em casa, não é um homem. Pois é, irmã, você tem que amar aquele homem mesmo, aquele sapo lá. E, aliás, a mulher tem que ser submissa, o homem tem que amar. O senhor tem certeza? Pastor, tenho, é a Bíblia que fala. Não sou eu, não. Mas tem que ser ele. Não tem recall, não tem como trocar, não dá para fazer uma negociata, não. Você o ama. Você o quer bem, como cristão, como marido, ama a esposa. E a esposa é submissa ao marido. Simples assim. Simples assim. Mas a gente está com a novela na cabeça, está com Shakespeare, né? Romeu e Julieta. A gente está com as novelas da Globo que mostram os filmes de Hollywood, Netflix. Aí aquele amor, o cara chega assim. E ela diz, não precisa dizer nada. E fica um mês assim nesse amor e tal. Quem ensinou isso pra gente? Às vezes o pessoal acha que eu chego de manhã lá levanto em casa e a minha esposa diz, paz do Senhor, pastor Bitum. Aí eu digo para ele, paz do Senhor, irmã Vânia, tudo bem? Meus filhos levantam e dizem, paz do Senhor, papai, mamãe, paz do Senhor. Vamos orar? Sim, vamos orar. Que bênção orar. Não, papai. Sim, filho, orar é uma bênção. Como Deus é bom, não é, mamãe? Uau, que bênção. Mas não é. Levanta o pessoal atrasado, com um bafo, descabelado, não quer tomar banho, deixa a roupa jogada. Mas a gente vai idealizando. Aí se frustra, vai para Deus e diz, virou bagunça esse negócio aqui, virou Brasil. Por quê, filho? Porque isso aqui é uma bagunça, olha a mulher, o pai. Filho, quem diz que... O que você está falando? E aí a Bíblia fala, olha, tem um pai aqui que ama mais um. Tem irmão que não gosta de irmão. Mas tem isso na Bíblia, nós acabamos de ler. Lá no versículo 4. Mas aí ocorre uma coisa interessante no versículo 5. Veja na sua Bíblia. Diz que José teve um sonho. E o relatou aos seus irmãos. E o que aconteceu? Eu sei, é tudo crente, é o patriarca, o senhor acabou de falar a história deles. Veio lá desde de Abraão, e é família de Deus, eles fizeram um cultão, foi um reteté, celebraram, pelo contrário. Eles odiaram ainda mais. Quando nós temos um sonho, e esse sonho não é um sonho humano, é um sonho divino. José teve um sonho dado por Deus. Eu vou repetir que acho que você não prestou atenção. Quem deu esse sonho a José foi Deus. Eu vou repetir. Quem deu esse sonho para José foi Deus. Esse sonho só trouxe problemas para ele. Esse sonho trouxe sérios problemas para José, a ponto dos seus irmãos o odiarem ainda mais. Você vai ver que esse sonho que Deus dá a ele, essa visão que Deus dá a ele em sonhos, esse propósito, esse projeto, chame do que você quiser, dá uma série de problemas. Por que eu estou frisando isso? Porque o senhor está com a mensagem curta, tem que pegar tempo e vai gastando tempo. Não! Eu estou falando isso porque às vezes nós temos sonhos e achamos que vamos chegar na igreja, nos lugares, todo mundo vai... Você começa a falar o sonho, o pessoal... Eita lá, maná, e todo mundo, e cai no fogo, etc. Não. A igreja irrompe línguas, não. Sua mulher vem e te beija e diz, nossa, papai, que sonho lindo. Sua namorada diz, esse é o noivo que eu sempre sonhei. Pelo contrário, a família que olha e o odeia ainda mais. Quando Deus te der um sonho, espere de Deus o que for que tenha que vir. As pessoas muitas vezes não vão entender, não vão compreender, não vão sonhar, não vão glorificar com a visão que Deus te deu. Não vão dar um glória a Deus pela visão que Deus deu a você. Pelo contrário, você vai ter um monte de problemas. Você vai coçar a cabeça e dizer, eu deveria ter ficado dormindo mais um pouco.
Eu deveria não ter dormido aquela noite. Porque se você olhar o versículo 9, ele tem mais um sonho. E o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Olha o versículo 10. Ele conta para o seu pai e a seus irmãos. O que é que o pai faz? Veja aí se você não está com a Bíblia aberta. Gênesis 37, 10. O que é que o pai faz? Faz o quê? Repreendeu. Mas não era o pai que gostava dele? Não era o patriarca Jacó? Não era um homem de Deus? Era. Então não entendi, pastor. Peraí, o senhor fala que o pai era um homem de Deus, verdade. Que o pai o amava mais do que os outros, verdade. Ele era o patriarca, verdade. E quando ele conta o sonho, o pai o repreende? É. O pai o repreende e diz assim: que sonho é esse que tivesse? Ele poderia, pai, espera um pouquinho. Eu sou homem de Deus também. O senhor nem perguntou direito se foi de Deus, ou nem pediu para orar junto. O senhor podia pelo menos aqui, vamos dar as mãos aqui, levantar o clamor para ver esse sonho de José. O senhor já foi batendo logo de saída. Já repreendeu. Não bastavam os meus irmãos, quando eu sonhei lá no versículo 5, eu tive um sonho no versículo 5, eles me odiaram mais. Agora Deus me dá outro sonho, o senhor me repreende e ainda me chama atenção. E ele continua: acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos inclinados perante a ti em terra? Você está louco, filho? Está doido? Que é isso, filho? Do que você está falando? Se ponha um minuto na presença de José. Deus, eu não pedi o sonho. Eu estava de boa ali dormindo. Amo dormir, estava dormindo. O Senhor me deu esse sonho. Qual foi o meu erro? Contar para o meu pai, homem de Deus? Contar para o meu pastor? Contar para minha mãe? Contar para os meus... Foi esse o meu erro? Despertou mais ódio na minha família? Meu pai me deu uma dura na frente de todo mundo. E olha o versículo de número 11. Seus irmãos tinham ciúmes. E o pai ficou pensativo. Será que esse negócio é de Deus mesmo? Pensou consigo mesmo, lá no versículo 11. Ele ficou pensando: será que esse negócio é de Deus? Meu irmão, quando você tem um sonho, um projeto, quando você tem... É isso sim, é isso mesmo. Pode ser que a igreja aplauda em pé. Glorifique em pé, igreja. Amém e tal. Agora pode ser que o pessoal não entenda. E quem é que não entende? Aqueles que estão mais próximos de você. Aqueles que estão mais perto. Aqueles que te amam muito. Não é por isso que o pai deixou de amar José. Mas a gente fica com muito mimimi, a gente fica muito idealizado, que vai ser romântico. Aí nós começamos o projeto, todo mundo vai aplaudir, todo mundo vai glorificar. Não. E olha mais para frente, 12. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacenta teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem enviar-te-ei a eles, respondeu José: eis-me aqui. Olha, os teus irmãos estão pastoreando, vai lá e leva comida para eles. Tá bom, eis-me aqui. É para levar comida, eu vou levar. Versículo 14. Israel disse: vai agora e vê se teus irmãos estão bem, e o rebanho lhe traz-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. 15. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Procuro meus irmãos, dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse o homem: foram-se daqui, pois ouvi dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. Olha agora o que acontece no versículo 18. De longe o viram, e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. Caramba! Pai, manda eu levar comida para os abençoados. Por mim, eu não estaria aqui. Meu pai é que me mandou. Estou levando comida porque eles estão morrendo de fome. E o que eles estão pensando, os irmãos? Como a gente vai matar esse desgraçado? Como a gente vai matar meu irmão? Rapaz, mas o que eu fiz? Pelo menos você me fala o que eu fiz de errado. Não era para vir trazer comida, é isso? Não era para ter o sonho? Desculpa, eu não pedi para sonhar.
O fato é que os irmãos do versículo 18 olham de longe e conspiram contra José. Versículo 19. E diz um ao outro, vem lá o tal... Vem lá o quê? Repete comigo, sonhador. Só os que estão acordados agora, sonhador. O passo seguinte, eles começam a rotular. Ah, você que é o cara lá. Você que falou que Deus isso, aquilo outro. Você que começou esse projeto. Você que começou há 2 anos essa igreja. Ah, você que está no louvor. Ah, você que está fazendo. Ah, você. E já rotulam. O pessoal vai o tempo todo te colocar um rótulo naquilo que você tem de mais sagrado. Naquilo que Deus falou com você. Naquilo que para você é precioso. Naquilo que para você é terra santa. É lá que eles vão mexer com você. Se você lê em casa com cuidado Lucas 4, as 3 tentações que Jesus passa no deserto, levado pelo Espírito Santo, ele acaba de sair do batismo. Leia com cuidado essa passagem em casa. No batismo de Jesus, ele entra nas águas, abrem-se os céus, desce o Espírito Santo em forma de pomba. Há uma voz do céu que diz, eis o meu filho amado, em que minha alma se compraz. É o pai falando para o filho. Esse é o meu filho amado. Ele sai do batismo, o Espírito leva para o deserto. Lá no deserto, as 3 perguntas começam assim. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, ele tinha acabado de ouvir o que do Pai? Você é o meu filho amado. O que é que o diabo questiona? Será que você é o filho amado de Deus? Será que Deus te ama? Se Deus te ama, por que você está nesse deserto? Se tu és filho de Deus, por que você está passando fome? Transforma essa pedra em pão, mostra o teu poder. Vamos, se mexe, faz alguma coisa. Vamos, rapaz, você está parado aí, faz uma mágica, mostra o teu poder, mostra que você é cabra macho, transforma a pedra em pão, você está com fome, 40 dias sem comer. Que Deus é esse que deixa o seu filho passar fome? Como Jesus responde? Nem só de pão? Responde com a palavra. Se tu és o filho de Deus, qual é a segunda tentação? Hã? Cadê o pessoal bom de Bíblia aqui? Primeiro, transforma a pedra em pão. Segundo. O segundo, qual que é? Se tu és filho de Deus, joga-te aqui do templo, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te livre. Se você é filho de Deus, arrisca a vida. Se você é filho de Deus, você imagina, lá embaixo está o templo. Você vai se jogar daqui, o pessoal vai olhar para cima, você dá um grito, ah! Todo mundo, aí os anjos vêm, te pegam, eles vão falar, ah, esse aí, ah, olha aí, é o Homem-Aranha, é o super... Não, esse é o Cristo. Se você é filho de Deus, mostra que você é o cara. E o tempo todo Jesus está falando assim, eu não preciso mostrar nada. Eu não preciso arriscar, eu não preciso mostrar poder. A questão da filiação é mais profunda do que demonstração de poder. Ele não precisa transformar a pedra em pão, me jogar daqui de cima, para ele falar que me ama. Ele não precisa me dar alguma coisa para dizer. É a mesma tentação de Jó. Jó, você continua amando Deus mesmo se ele não te der nada? Jó, você continua amando a Deus se ele não der nada para você? É essa pergunta, o livro de Jó inteirinho. Você continua amando Deus se Deus não te der nada? O diabo olha e diz, que isso? Quem é que vai amar por nada? Sabe por que ele te ama? Ah, o cara tem família, o cara tem carro, o cara tem apartamento na praia, ele tem sítio. Até eu te amo assim. Jesus disse, não é assim não, Satanás. Esse aí é meu servo Jó. Ele... Ah, tá bom, tira as coisas dele.
que vocês acham hoje que as igrejas lotam prometendo bênçãos? Não que Jesus não seja abençoador, mas é a mesma lógica. Se Deus te ama, Ele vai te abençoar. Se Deus te ama, Ele vai te dar coisas. Se Deus te ama, Ele vai dar isso. E o diabo está lá, duvido, esse cara o Senhor tirou, mexeu na herança dele, mexeu na casa, esse cara vai praguejar contra o Senhor. Deus diz, pode mexer então. Aí tira a casa. E Deus fala para Satanás, e aí Satanás? Ele continua firme, mas claro, tem filho. Quem que não fica feliz com o filho? Ele disse, pode tirar o filho. Ah, pode? Leva os 10 filhos, levou. E aí, ele continua. Mexe na saúde dele, você vai ver. Até hoje a gente fala, pode mexer em tudo, mas na saúde que é o mais importante. Tira a saúde dele. O que a mulher fala? Vale a pena servir um Deus que não dá carro, não dá casa, não dá saúde e mata nossos filhos? Vale a pena adorar, vale a pena amar, vale continuar, vale a pena estar nessa igreja? Vale a pena essa religião? Vale a pena servir um Deus assim? Amaldiçoa o teu Deus e morre, porque não vale a pena. Só vale a pena servir a Deus se é um Deus que abençoa. Abre porta de trabalho, casa própria, carro, arruma homem para a gente casar, família. Esse é Deus. Agora, servir um Deus que a gente sonha e ainda tá doido, sai para lá. Eu é que não quero estar numa igreja assim. Eu que não quero servir um Deus desse tipo. Quanto eu vou ganhar nesse negócio? Não vai ganhar nada. Estou fora. Chama outro. Essa é a lógica mundana, essa é a lógica dos irmãos. Essa é a lógica daqueles que são abençoados. Essa é a lógica daqueles que têm sonho. Essa é a lógica dos que têm propósito de vida. Eles estão servindo a Deus, apesar das circunstâncias. Apesar, você ama a Deus. E a terceira e última tentação, se tu és filho de Deus, mostrou todos os reinos desse mundo e disse, olha aí, ok, tudo que você quiser, só precisa se prostrar e me adorar. Acabou. Quer que desenha? Aqui. Você me adora, eu te dou tudo isso. Não é hoje a mesma coisa? Você quer carro, você está aí, eu vi lá, né? Está com dor de cabeça, está vendo vulto, está com aluguel atrasado, está não sei o quê, está sem trabalho, está sem isso. Venha para cá e faça a campanha X. Vale a pena ou não vale servir a um Deus assim? Que abre porta de emprego? Isso eu também quero. O diabo faz a mesma proposta. Só precisa me adorar, eu dou tudo que você está precisando. Aí Jesus chega, acabou a conversa por aqui. Porque somente a Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. A mais ninguém, ponto, até logo, deu aqui a nossa conversa. Deu aqui a nossa conversa. Chega, dá licença, aí os anjos vêm e o servem. O que ele questiona? A paternidade, a filiação. E nós passamos por essas situações. Se Deus me ama, por que está acontecendo isso na minha vida? Se Deus me ama, por que esse projeto não está rolando? Se Deus é esse Deus que pregam, que falam, por que eu estou passando isso? Aconselhei um empresário algumas semanas atrás, ele disse, só cresce, pastor, a dívida lá na minha empresa. E eu disse, de quem que é a empresa? Se é sua, você tem que ficar preocupado. Agora, se for Deus, se ele é o sócio majoritário e o dono, aí é diferente. Aí você tem que perguntar para ele o que está acontecendo. E se é assim mesmo que você tem que administrar. Agora, se for a empresa sua, aí nós vamos ficar preocupados. Aí nós vamos ter que ver o que vai ser feito, porque aí complica. Agora, se for de Deus, é diferente. Aí a gente não precisa ficar tão preocupado. Eu acho que ele sabe fazer matemática. Ele sabe que o dólar está batendo 5 e pouco aí. Ele sabe que as coisas vão parar, ele conhece a economia. Aí a gente precisa perguntar para ele o que tem que fazer nessa situação e tentar arrumar algum jeito. Mas se for tu, aí complica. E aí os irmãos intentam matá-lo,
versículo 19, dizia um ao outro: veio lá o tal sonhador, vinde, pois agora matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e pronto, vejamos o que lhe darão os sonhos. Vamos ver se esse negócio é de Deus ou se esse negócio é de mentirinha. Se ele é só mais um dentre tantos que ficam dizendo que Deus falou, que Deus deu um sonho, que ele teve uma visão, disso está cheio na terra. Então agora vamos ver, vamos matar e acabou. Mas o versículo 21 vem Rubem, um dos irmãos, disse: opa, espera um pouquinho, não é bom assim, não mexe nesse negócio, não tiramos a vida dele, é melhor não mexer. O que nós vamos fazer? Vamos jogar numa cisterna, põe lá na cisterna, e aí a gente faz qualquer coisa. Mas disse: não vamos matar não. Então, bom, vamos fazer o seguinte, tem os mercadores, versículo 28, vem passando os mercadores, passa os mercadores, a gente vende José, se livra dele, e o que a gente diz para o papai? Fácil, pega as vestes talares, lembra que nós lemos que foi feita, corta tira o sangue de um cordeiro, põe e diz: um animal selvagem, atacou, infelizmente a gente tentou salvar, mas quando vimos já era tarde, só encontramos as vestes dele. E aí José sai da sua terra. Capítulo 38 é Judá e Tamar. No versículo 30, capítulo 39, ele se encontra numa terra estranha. Ele está no Egito, na casa de um homem chamado Potifar. Agora eu preciso que você pare um pouco e pense comigo. Onde José errou? Alguém aí? Onde José errou? Ele não errou. Ele está em pecado? Quem deu o sonho para ele? Foi Deus. Foi Deus. Quem o vendeu? Seus irmãos. Ah, não, foi o inimigo que usou o diabo lá na empresa e fez aquilo para mim. Não, foi alguém de dentro da minha casa. Foi alguém que comia na minha mesa. Foi alguém que me viu nascer. Foi alguém que a gente jogava bola na terra junto. Não foi um desconhecido. Não foi um louco lá do inferno que Satanás mandou para me vender. Foi gente que é sangue do meu sangue. Gente que é carne da minha carne. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que dói mais na gente não é o inimigo que nos traiu. A traição, ela é dura porque é gente da casa que trai. Como Jesus disse, é gente que é tão íntima a ponto de dar um beijo na nossa face. Quem nos trai é aquele que beijou a nossa face. Ele tem tanta intimidade, tanta proximidade, que ele nos saúda, nos cumprimenta com um beijo no rosto, que foi o sinal que Judas deu. Judas era tão próximo que poderia dizer para os soldados romanos: eu vou chegar perto daquele que eu der um beijo, é ele. Porque esse que eu der um beijo, ele é próximo. Levanta a mão quem já foi traído por Satanás. Levanta a mão. Ninguém levanta a mão, porque o diabo não trai. Pastor, eu preciso falar. Pastor, diz que foi. O diabo me traiu. Bom, e o que você esperava dele? Não, eu esperava que ele fosse leal comigo. Quem? O diabo. Você andou fazendo trato com ele? Não, pastor, mas você confiou? Não, também não é isso. Então o que aconteceu? Você não fez trato, não confiou. Quem é que trai? O amigo. Por isso que a traição é a que dói mais. Ele não podia ter feito isso comigo. Nós namoramos 2 anos, estávamos noivos há 4. O cara me traiu. É claro, é alguém que é perto. Agora, jamais você vai dizer: eu odeio o diabo porque ele me traiu, está com outra. Mas você namorava com ele? Não. Então, o inimigo não trai. E se ele trair, faz o que lhe é próprio. Sim ou não? Vamos mudar no linguajar mais de crente. Amém ou não amém? Aí o pessoal, e amém entende, sim ou não é... Peraí, o que é teste? Vai valer nota? Cai na prova? Não, amém. Ele está na igreja. Amém. Amém ou não amém? E o crente entende. Amém, eu entendo. Quem trai, a traição é dolorida, porque quem trai é gente que a gente ama. É gente que a gente estendeu a face. Gente que a gente deu a mão. Gente que a gente cuidou.
Gente que estava perto da gente. Por isso que dói tanto. Quem é que traz José? É gente que viu ele crescer. São os irmãos. Amém? Vamos em frente. 39, ele entra na casa de Potifar. E José é crente. E no versículo 2, diz que, veja aí, 39, 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Às vezes a gente lê o texto rapidamente, a gente não percebe algumas coisas. Aonde o Senhor o prosperou? Terra estrangeira. Na casa de alguém que era de outra nação, de outro povo, de outro costume. Você diz: Deus, eu queria que o Senhor me prosperasse aqui na minha terra. Eu queria que o Senhor me abençoasse aqui. Eu queria que o Senhor fizesse. E a gente vai meio que orquestrando o plano, né? Queremos isso, isso. Deus, não esquece disso. Ó, Deus, isso aqui tem que ser em tal lugar. E Deus vai prosperar o ímpio por causa de José. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Você está numa empresa e você vê o chefe ficando cada vez mais rico, o outro diretor ficando rico, você diz: eu que fechei esse contrato, eu que vendi essa peça, eu que fiz isso, eu que deixei a casa limpa, eu que fiz, e quem fica rico é o outro. Não é duro? Eu sei que vocês são crentes, imagina, pastor, isso para mim é absolutamente normal, eu fico feliz. Sabe por quê? Chorar com os que choram é fácil, duro é se alegrar com os que se alegram. Chorar com aqueles que choram é tranquilo. Gente, você perdeu isso, está desempregado, eu te ajudo e tal. Agora você se alegrar com aqueles que você olha e diz: Deus, não é possível. Eu conheço esse irmão. Esse cabra aí é problema. E o Senhor está prosperando ele. E aí Deus diz: se alegre com aqueles que se alegram. Você diz: não, o Senhor está brincando, né? Sai, Satanás, sai, diabo, que fica falando no meu ouvido. E ele diz: se alegra com aqueles que se alegram. Se alegra com aquela irmã que você estava esperando vir a justiça e a vingança de Deus, e veio a prosperidade. Não, Deus, não. Eu estou lendo outra Bíblia, então. Não, você está lendo a mesma Bíblia. Agora, chorar com aquela irmã que aprontou um monte, e você diz: irmã, misericórdia. E no fundo você diz: bem feito. Você abusou demais. Você pisou na bola muito. Eu te avisei. Agora você vê prosperar alguém que está te escravizando. E o Senhor abençoava a José. Versículo 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou-se José mercê perante ele a quem servia, e o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo que tinha. Aí Potifar falou: agora você vai ficar abençoado. Ele disse: tá bom, vou trabalhar aqui, vou ser abençoado, etc, etc. Mas José tem um propósito na vida, tem um sonho. Deus não te prosperou para você ficar na casa de Potifar. Potifar é só uma estação de passagem. Potifar é só por um tempo. O problema é que nós queremos nascer, crescer e morrer no mesmo lugar, e Deus diz: mas eu tenho outros lugares, aqui é só de passagem. Estava nessa semana meditando em 2 Pedro, dizendo: olha, vocês são forasteiros e peregrinos da terra. Vocês são errantes, vocês estão aqui de passagem. Vocês não vão ficar aqui para sempre. E parece que Deus usa circunstâncias, usa situações para você sair de lugares, porque você mesmo não sairia sozinho. Aí Deus precisa fazer algumas estratégias para dizer: sair você não sai, então eu vou mandar uma retroescavadeira, um muque lá para te tirar, porque senão você não sai. Aí tá lá te tirando e você reclamando: quem mandou esse muque? Porque esse muque está me tirando daqui. Esse trator está me tirando, me empurrando daqui. Meu filho, é Deus, senão você não sairia sozinho. E aí Deus manda o trator. Quem? A mulher de Potifar, versículos 7, 8 e 9. Chega a mulher de Potifar e diz: eu estou vendo que você é bonito, jovem, se deita comigo. Olha a resposta de José, versículo 9. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou. José falando para a mulher: se não a ti, porque é sua mulher,
Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Potifar? É isso que a Bíblia diz? Pecaria contra quem? Repete comigo. Pecaria contra Deus? Pode repetir. Pecaria contra Deus. Mais uma vez. Eu pecaria contra Deus? Pecaria contra Deus. Por que eu mandei você repetir? Você conhece um pouco a história de José. Eu estava na casa do meu pai, o senhor me deu um sonho, eu não pedi. Não só uma vez, mas pedi para o senhor repetir o sonho. O senhor repetiu porque o senhor quis repetir. Eu fui levar lá a marmita para os meus irmãos. O meu pai que me mandou, eu sou obediente ao meu pai, eu honro o meu pai, fiz o que o princípio bíblico diz para eu fazer. Eu chegando lá, os caras se ajuntaram, eles eram 11, mais fortes do que eu. Eles me jogaram num fosso, numa cisterna. Depois eu não tive reação, eles me tiraram e me venderam para os mercadores. Depois eu estou trabalhando como escravo. Como se não bastasse, essa mulher se levanta contra mim. Eu estou sozinho, fui traído, fui vendido, abandonado por um sonho que o Senhor me deu. Só estou eu e essa mulher. Já que eu estou no inferno, abraço o capeta. Vamos entrar, só estou eu e ela mesmo. Que Deus é esse que me abandonou? Mas ele não perde em nenhum momento a consciência de Deus. Ele olha e diz: as circunstâncias estão completamente desfavoráveis. O mundo se voltou contra mim. A coisa está feia. Mas jamais eu pecaria contra Deus. Olha, sabe por que eu não me deito com você? Não é porque eu não te acho bonita, não é porque eu não tenho vontade, não é por causa das circunstâncias. Só tem uma razão que pode me segurar para eu não pecar. É o Deus a qual eu sirvo. Ele não tinha nada a perder lá. Ele ficaria senhor da casa e ainda ele estaria com a mulher do patrão. Olharia o patrão e disse: você é um idiota mesmo, né? Você viaja muito, eu estou aqui. Ninguém está vendo, Deus está vendo. Não tem ninguém aqui na firma, eu estou sozinho, Deus está lá. Não, mas aqui eu vou fazer de qualquer jeito, não, porque Deus está aí. Em nenhum momento, é muito fácil, em momento de tribulação, tensão, a promessa não vem, as coisas não se cumprem. A gente joga a toalha e diz: bom, já que está perdido, perdido por 1, perdido por 10. Já que está assim, vamos se lambuzar porque não tem mais Deus, e isso aqui, se Ele quiser lá na frente. Essa mulher não para, ela investe contra José. José sai correndo. Ela agarra na roupa de José e segura. Aí o que acontece com José? Quando Potifar volta, a mulher diz: ah, esse homem, você confiou nele? Olha aí o que ele fez. Estava sozinho aqui em casa e ele veio me agarrar. Você imagina a cabeça de José? Eu fico imaginando, se fosse eu olharia para o céu e diria: o senhor está de brincadeira, né? O senhor resolveu fazer piada com a minha vida. O senhor está me jogando de um lado para o outro porque o senhor quer me humilhar mais? Por que o senhor já não esbofeteia a minha cara de uma vez? Quer cuspir? Está aqui, pode cuspir. Por que o senhor está brincando comigo? Por favor, só não me fale do teu amor. Só não venha falar que o senhor me ama. Pode continuar batendo. Eu vou ser saco de pancada de Deus. Pode bater, bate mais. Todo mundo está rindo de mim mesmo. Um a mais, outro escarnecer. Qual é o problema? Pode escarnecer. Pode escarnecer. Eu virei lugar de palhaçada, de zombaria, pode ser. Mas José, ele tem consciência de Deus. Ele vai para a cadeia. Ele não peca. Ele não peca. Ele tem um compromisso com Deus. E no capítulo 40, ele está lá na prisão. E aí tem um copeiro e tem um padeiro. Vocês conhecem a história. Eu queria... Veja o versículo 6. Versículo 5. Ele está lá na prisão por uma coisa que ele não fez.
E está o copeiro e está o padeiro. E ambos, o que aconteceu com eles? Cada um o seu, na mesma noite. Certo? Versículo 6. Vem José pela manhã e viu que eles estavam meio, todo dia ele se encontrava, viu, eles estavam meio inquietos e tal. José no versículo 7 perguntou, o que aconteceu? Por que eles estão assim tristes? O semblante está... Versículo 8, eles responderam o quê? Tem um ditado que diz, em casa de enforcado não se fala de corda. Eu fico imaginando a cena, se fosse eu. Eu estou na prisão e pensando, que situação que Deus me colocou. O que eu estou fazendo aqui, preso? Por que eu não estou na casa dos meus irmãos? Tudo por causa daquele sonho. Se eu não tivesse tido sonho, acho que essas coisas aconteceriam. Muito bem. Ele levanta de manhã, vem os dois e diz, está acontecendo alguma coisa? Teve um sonho. Eu fico imaginando, e ia falar, está repreendido em nome de Jesus. Se você falar mais uma vez aqui, nós vamos brigar. Não, eu vou falar só. Não fala. Não fala essa palavra. Não fala. Se você falar, eu vou sair. Foi por causa desse negócio que você teve que tudo começou. Não tem coisa assim que a gente vai com Deus, Deus nos dá tal, e a gente fica, Deus, não quero mais. Largar o ministério, chega, estou cansado, eu não sou mais bobo. E a gente fica, não me fala mais. Louvor! Ha! Quantos crentes eu vi assim? Não quero nem chegar perto, ensaio, não sou louco, e bebê, nunca mais e tal. E Deus quer te abençoar justamente lá. É lá que está o propósito, é lá que está a razão do sonho, etc. Só que você precisava ter passado por algumas situações, e você precisava ter vivenciado algumas coisas, mas você está cheio de dedo, cheio. E olha a resposta de José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Conta-me o sonho. José, você é sonhador e intérprete de sonhos. É através da interpretação dos sonhos que você vai sentar onde eu quero que você sente. É por causa da interpretação de sonhos. Você não está vendo. O que você está vendo agora, José, é um padeiro e um copeiro. O que você está vendo agora são cadeias. O que vocês estão vendo agora é uma sala no segundo andar com 50 pessoas. O que vocês estão vendo agora é passageiro. É um momento. Por quanto? Deus o sabe. Mas daí, nesse ambiente, na cela com o copeiro, por esse homem, pelo copeiro, você vai ser conhecido perante o rei. José não sabia disso. Como eu e você não sabemos de muita coisa. E que Deus também não vai contar. E você não vai saber por que você está passando. E você não vai compreender por que esse sonho veio de novo. Você já teve problema demais com esse sonho e vem outro sonhador aqui. Eu já passei muitas vezes por isso. É porque você não está entendendo que por aí esse copeiro vai ser restituído, vai sentar ao lado do rei, e daí ele vai servir o rei, daí não. Deus vai dar um sonho para o rei. Ninguém vai conseguir interpretar esse sonho. Ninguém vai entender esse sonho. O coração do rei vai ficar inquieto. O coração do rei vai ficar absurdamente perturbado. Quem é que está do lado do rei? É o copeiro. Que copeiro? Aquele que você interpretou o sonho na cela. Aquele que você pediu para ele não esquecer de você e ele esqueceu. José disse assim: eu vou interpretar o teu sonho. Padeiro, você daqui 3 dias vai estar morto. Copeiro, daqui 3 dias você vai voltar e vai estar à assistência do rei. Posso te pedir só um favor? Pede, José. Não esquece de mim. Fala de mim para o rei. O que o copeiro faz? Esquece. Imagina José. Caramba, Deus. Tudo dá errado na minha vida. Tudo dá errado. Se eu comprar um circo, os anãozinhos crescem. Não é possível. Nada dá certo. Calma, José. Deus está escrevendo a história. Tem um propósito para você. Tem um sonho. Vai se cumprir esse projeto. Uma hora dessas, o copeiro
Ele pode esquecer de você, mas eu não vou esquecer. O copeiro pode esquecer, mas eu não esqueço. Eu vou lembrá-lo, pode deixar. José, eu estou no controle da situação. Mas ele esqueceu, Senhor. Mas eu não esqueci. Eu estou lá, eu lembro ele, pode deixar comigo. E aí aconteceu. Só que José não está sabendo disso, né? Nós não sabemos de tudo. E aí o rei tem um sonho. Capítulo 41. E é interpretado. Ele diz, olha, o sonho é isso, isso. O que eu faço? Faço assim, vou ter 7 anos de vacas gordas, depois 7 anos de vacas magras. Tá, e depois o que eu faço? O que faz são 7 anos aqui de riqueza, 7 anos de pobreza. Você vai construir silos, aí você vai estocar aqui grãos, etc. Porque nos 7 anos de miséria, isso vai servir para você. Etc. É mesmo? Aí no versículo de número 33, os sábios disseram assim, agora pois escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, põe um administrador sobre a terra e tome aqui da parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Você ajunta, faz isso, escolhe aí o administrador. O rei olha e diz no versículo 38, acharíamos porventura homem como esse em que há o Espírito de Deus? José, você é o cara. Versículo 39, não há ninguém tão ajuizado, não há ninguém tão sábio como você. A partir de hoje você vai ser o segundo homem aqui no Egito. Você vai administrar. Eu vou colocar aqui nas tuas mãos. Mas veja, tem uma história. Vem os 7 anos de vacas gordas, vem os 7 anos de vacas magras. Capítulo 42. A fome na terra dos seus irmãos. Os irmãos olham e dizem, nós vamos pedir lá para o Egito, porque só o Egito que tem grão, só o Egito tem comida. Eles não têm a menor ideia do que Deus está fazendo. Deixa eu repetir para você, irmão, você não tem a menor ideia do que Deus está fazendo. Porque o que você enxerga aqui, no máximo, um intervalo de 10, 20 anos, Deus está enxergando a eternidade. Esse é o meu e o seu problema. A nossa visão ela é curta, ela é limitada, mas Deus tem algo bem maior. E a fome na terra, eles vão para o Egito. Eles não têm a menor ideia de quem está no Egito, de quem está por detrás disso, que eles vão encontrar. E você sabe a história, eu vou apressar um pouco. Os irmãos não reconhecem a José, mas José os reconhece. E aí José vai e reconhece os irmãos e coloca a pergunta do pai, eles respondem e etc. José está entendendo o que eles estão falando, está falando por intérprete, mas eles não entendem o que José fala, mas José entende o que eles falam. Aí José coloca uma taça lá no saco deles, que eles estão levando de mantimento, e volta toda aquela história até que uma hora José não aguenta mais, a história que eu acabei de contar no capítulo 44. E no capítulo 45 ele se revela aos seus irmãos. Ele se revela aos seus irmãos, e aí vem o seu pai, etc. Eu queria pular lá para o capítulo 50, para a gente terminar. A partir do versículo 15. Olha que interessante, eu não posso me mexer muito por causa do celular aí, mas olha que interessante. Há toda essa história, ele reconhece os irmãos, etc, 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 e no final, Jacó morre. Olha a conversa dos 11 irmãos, versículo 15 do capítulo 50. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, morreu Jacó. Disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Olha a cabeça dos irmãos. Papai morreu. O José só nos tolera por causa do papai. Sem o papai, ele vai vir para cima. Ele vai retribuir. Ele vai fazer a gente pagar tintim por tintim, moeda por moeda daquilo que nós fizemos para ele. Nós mentimos, nós traímos, nós zombamos, nós falamos que ele era um sonhador.
Nós olhamos para o projeto dele e dissemos: você é um bobalhão. Nós o odiamos, nós o vendemos. Só tem uma lógica agora. É simples. Ele vai retribuir mal por mal. E aí no 16 mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos, perdoes a transgressão dos servos de Deus e teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-os aqui por teus servos. E José respondeu-lhes. Eles vão até José e dizem: agora ele vai retribuir, agora a vingança, agora ele vai pisar. A vingança de José vai ter sabor de mel. Vai acabar com a gente. A vingança dele vem. Ele vai olhar pra gente e vai falar: tá vendo? Eu sou cabeça e não sou cauda. Tá vendo? Eu fui colocado por cima agora. Sofram a minha vingança, etc, etc, etc. Versículo 19. Olha aí na sua Bíblia. José olha e diz assim: não tenho medo. Acaso eu estou no lugar de Deus? A vingança pertence a quem? A vingança pertence a Deus. Vocês estão loucos? Do que vocês estão falando? Vocês não aprenderam nada. Vocês, na verdade, intentaram mal contra mim. Porém, o Deus pegou tudo aquilo que vocês intentaram contra mal e virou como bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Repita comigo: vida. Mais uma vez: vida. A obra de Deus, o projeto do reino é vida. Os irmãos intentam mal, e ainda chegando perante José, e eles tentam trabalhar com a mesma lógica, a lógica da morte, a lógica da vingança, a lógica de retribuir mal com mal. Abra a internet e veja os cristãos retribuindo mal com mal, subindo o tom um com o outro, por questões várias. José diz: vocês estão loucos, irmãos. A única razão de Deus me levar a essa posição é para que pessoas tenham vida, e vocês estão falando em morte, em vingança. Vocês enlouqueceram. Vocês esqueceram do projeto de Deus na vida de vocês. Que história é essa de morte, de loucura, de retribuição, de vingança, de mal por mal? O que vocês estão falando? Meu Deus do céu, vocês perderam a cabeça. Só há uma razão para nós estarmos aqui há 2 anos: é para gerar vida. Se é para reproduzir o mal, eu não preciso fazer nada disso. Alguém perguntou: o que é que eu faço para ir para o inferno? Nada, continua desse jeito. Efésios 2. Vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, seguindo o curso desse mundo. O que precisa fazer para o inferno? Nada, continua. Agora, a lógica divina, e que José precisa falar para os seus irmãos, é para que haja vida. Hoje pela manhã oramos na igreja e pedimos: Deus, nessa pandemia do coronavírus, que a igreja seja essa mão estendida de misericórdia. Que seja a igreja nesse momento a paz da terra. Tem uma palavra de misericórdia, tem uma palavra, e não, já estão colocando a vingança de Deus. Olha, é vingança. Morreu agora o ex-ministro Belbiano, e lá colocou um versículo bíblico dizendo que aqueles que se intentam contra Deus, que Deus atuaria com vingança, mataria, etc. Que evangelho é esse? Que boas novas são essas? José nos chama atenção, dizendo: irmãos, é para a vida, é para o bem, é para a compaixão, é para a misericórdia. E a vingança, José? E o reto juiz? Olha, o reto juiz exercerá a vingança, mas essa vingança é dele, o julgamento é dele. Eu não sou um juiz dos povos. E ele mais uma vez diz no versículo 21, não tenha medo.
pois eu sustentarei a vós outros. José está falando que você vai dar comida para aqueles que te venderam e te traíram? É. Não foi isso que Jesus fez na cruz? Quando lhe deram a coroa de espinhos, quando lhe cravaram os cravos nas mãos e nos pés, ele olha, suspira e brada: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, não mata. Pai, não ajuiza. Pai, não decepa a cabeça. Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus, o que está vendo? Eles se mataram, eles açoitaram, eles cuspiram. O Senhor nunca fez mal a ninguém. O Senhor nunca retribuiu um tapa na cara. E eles cuspiram, bateram, açoitaram. E o Senhor está falando o quê? Ele diz: é para isso que eu vim. Eu vim para morrer por essa gente. João 10, ninguém poderia tirar minha vida, eu voluntariamente a dou. Por isso que José é um protótipo de Cristo, que ele olha e diz: eu vim para que muita gente tenha vida. Jesus diz: eu vim para que muitos tenham vida, e vida em abundância. Os filhos do trovão, os filhos de Boanerges, dizem: o Senhor quer que a gente mande aqui fogo sobre os samaritanos? Ele diz: eu não vim para matar gente. Vocês não tiram a vingança do coração, o mal da cabeça. Vocês querem o tempo todo que eu mate, que eu açoite, que eu extermine. De onde vocês tiraram isso? Vocês devem ter acompanhado essa polêmica de 2 domingos atrás, quando o Dr. Drauzio Varela abraça um trans, e aí começa uma polêmica. E aí alguns vão, pastores, dizendo: ele é ímpio, vai ajuizar no inferno, não tem que abraçar ímpio, não tem que abraçar. Eu fiquei: mas que evangelho é esse? Tá certo, não tem que fazer apologia, tá bom, mas que evangelho é esse que não abraça? Que bênção se tivesse um pastor ali abraçando aquele homem. Uma vez eu vi um pastor estar no congresso, e o pastor testemunhou, um homem simples. Ele disse: era um morador de rua, alcoólatra, sujo, fedorento. E eu estava passando na rua, dias na rua, pés inchados. Aí ele falou: veio essa irmã, e ela estava regando o quintal. E eu parei no portão dela e disse: senhora, moça, a senhora tem alguma coisa para comer? Ela ficou olhando para mim, desligou a mangueira e entrou. Eu falei: acho que ela ficou com medo. Não demorou muito, ela veio com alimento, abriu o portão e disse: entra aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa, antes do senhor comer, o senhor não quer tomar um banho? Ele olhou, falou: vem cá. Deu um abraço e disse: ah, como Deus te ama. Ah, como Jesus lhe quer bem. Ele disse: ninguém me olhava, ninguém nunca me abraçou. Essa senhora me abraçou e disse que Deus me amava. Eu percebi Deus me abraçando através daquela mulher. Ela abriu o banheiro dela, eu tomei um banho. Ela disse: olha, tem também aqui o parede de barba, você não quer fazer a barba? Ele diz: vocês me imaginam como eu queria fazer barba, tomar um banho. Ela abriu a casa dela, ela estava sozinha. E depois ela preparou o lanche na mesa, eu comi. E ela começou a falar do evangelho. E eu não tive como não acreditar, porque aquela mulher era o evangelho encarnado. Eu vi Deus naquela mulher. Eu não estou falando para você abrir sua casa. Ele falou: daquele dia em diante, nunca mais eu fui o mesmo. Eu fui para uma igreja, hoje eu sou pastor. Porque aquela mulher me abraçou de um jeito diferente. Aquela mulher abriu o banheiro para que eu me banhasse. Aquela mulher, ela partilhou da mesa para que eu comesse. Eu nunca tinha visto aquilo. José está olhando: vocês acham que eu vim para matar? Vocês acham que eu vim aqui, Deus me pôs do lado de Faraó para eu ajuizar? Para eu ficar pondo no Face palavras de juízo, de vingança, de ódio, de morte? Vocês acham que eu cheguei aqui para isso? Vocês estão loucos? Eu estou aqui para a vida. Porque eu só estou aqui por causa dele. Se não fosse ele, eu jamais estaria aqui. Não tenho medo. Eu sustentarei a vocês, eu darei comida para vocês. Não só para vocês, mas para o filho de vocês. Eu quero abençoar a geração de vocês.
Os seus filhos não faltarão o pão na mesa dos seus filhos. E assim, veja o versículo 21, José os consolou e lhes falou ao coração. O que será que José falou para os irmãos dele? Que falou ao coração. Não aos ouvidos, não à mente, mas José conseguiu dar uma palavra que foi ao coração dos irmãos. E eles foram consolados. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Eu creio que Deus levantou essa comunidade, a cada um dos irmãos, para a vida. Talvez muitas coisas você não entenda, e talvez não vai entender mesmo, só quando você chegar no céu. Ele não tem obrigação nenhuma de explicar o que ele está fazendo para a gente. Ele nunca disse que ia colocar o plano e, olha, aqui, isso vai acontecer aqui, tal. Mas ele só disse assim, vivam pela fé. Caminhe. Abraão, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. De ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sê tu uma bênção. Vai, Abraão, caminha, pisa. E o mar vai se abrir. Se o mar não abrir, você vai passar por cima do Jordão. Mas você vai precisar ir até o Jordão. Você vai precisar chegar e pôr o pé no Mar Vermelho. Você vai precisar andar, você vai precisar caminhar. E o que vai acontecer? Eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não te deixarei só. Aquilo que meu pai começou, eu e ele trabalhamos até hoje. E aquilo que nós começamos, nós vamos terminar. Quanto a ti, vive. Quanto a você, viva a vida. Exale vida. Abençoe a todos que te abençoarem. Abençoe aqueles que te amaldiçoarem. Entenda que você está onde você está para gerar vida. Não para demonstrar poder, transformar pedra em pão, se jogar do penhasco ou para alcançar os reinos desse mundo. Ele te pôs onde te pôs para ganhar vida, seja onde for esse lugar. Baixa a cabeça, Pai. Nós te louvamos, agradecidos, porque a única confiança e certeza que temos é que somos filhos de Deus, que o Senhor nos ama. A maior prova desse amor foi em dar a vida por aqueles que estavam de costas para o Senhor. O Senhor nos amou enquanto nós ainda éramos inimigos do Senhor. O Senhor nos amou. O Senhor se entregou naquela cruz quando nós cuspíamos em teu rosto, presenteávamos ao Senhor com uma coroa de espinhos e gritávamos junto com a multidão: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. O Senhor nos amou profundamente quando junto com a multidão gritávamos: solta Barrabás e mata o Nazareno. Solta Barrabás e crucifica esse Jesus. Lá o Senhor mostrou o quanto o Senhor nos amou. Amou tão profundamente que deu o seu único filho para que nós tivéssemos vida eterna. E nos momentos que nós não compreendermos, nos momentos que nós não entendermos, nos momentos que nós nos encontrarmos no fundo da prisão, ou na casa de Potifar, ou na cisterna que nossos irmãos nos jogaram, ainda assim confiaremos no Senhor, ainda assim nos fortaleceremos em Cristo. Nos ajuda, Senhor. E ainda mais, quando estivermos do lado dos poderes, que o Senhor nos ajude a manifestar a vida de Cristo. Possamos exalar o bom perfume, o aroma do bom Cristo em todos os lugares, seja na prisão ou no palácio. Queremos te honrar e sermos fiéis a ti. Que a tua graça nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.